Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Voz e Alma. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os pecados de Davi e os pecados de Paulo. E os meus até um pouco. Eu espero ser breve, meus vídeos estão ficando longos demais. E eu adoro isso, por mim eu falava horas aqui com vocês. E vocês sabem que também que o YouTube exige uma quantidade de vídeos publicados de horas. Eu poderia falar o dia todo, mas enfim. Vou tentar ser breve, já tô enrolando aqui só na introdução. Mas assim como no meu vídeo, lá que tem o nome Quem Vai para o Inferno, eu citei os pecados de Paulo e também citei os pecados de Davi. E... ai, peraí, deixa eu ligar a luz aqui pra ver se fica melhor. Enfim. E... eu citei eles como forma de vocês verem que Deus é perdoador e que você não deveria julgar, e nem eu, porque só Deus que sabe o coração da pessoa e por que ela fez o que fez. Porém, tem muita gente por aí usando esses pecados para pecar também. Porque tipo, olha Davi, e Deus perdoou, Deus vai me perdoar. Calma. A gente não tem que ir por esse caminho. Então eu vou falar um pouquinho sobre os pecados de Davi. Davi cometeu um pecado aí. O poder subiu para a cabeça dele. E ele acabou ficando com uma mulher do próximo. E esse foi o pecado do Davi. Pecado sexual. Só que nesse pecado, a gente sempre sabe que desgraça quando vem a cavalo, né? Ela nunca vem sozinha, porque a lei da atração funciona assim. Você tá triste, e aí acaba vindo mais um monte de coisas, e aí você fica mais triste e vem mais coisa ainda. Então aí ele tentou que Urias assumisse o filho dele e tudo mais, toda essa história que a gente já sabe, e acabou armando uma cilada para Urias, para que a Batseba fosse uma menina viúva, solitária, à vista do povo, e ele acolheu ela, né? Como quando todo mundo sabe que não era isso que aconteceu, mas na cabeça de Davi ia dar super certo. Claro que também Davi pode ter se preocupado com a Batseba, pra ela não morrer apedrejada, né? Claro, porque Urias ia chegar da guerra, encontrar a esposa grávida, ou então até com um filho já, e todo mundo ia saber do adultério e ela poderia ser apedrejada. Mas Davi pode ter tido preocupações com ela, ou também pode ter tido preocupações com o bebê dele, que estava dentro dela. Não sabemos exatamente a intenção de Davi, porque a Bíblia conta tudo assim muito por alto, né? E ela já é gigante. Imagina se ela contasse os detalhes dos babados. A gente não ia conseguir ler. Então aí, né, Davi casou com ela. E aí, meus amigos, Davi começou a pagar pelo que ele fez. Tá bom? Davi teve uma filha que foi estuprada pelo outro filho. Vocês têm noção, se isso acontecesse na casa de vocês, eu tenho 3. Se o Mateus resolvesse violar, vou falar com palavra delicada, a Megan, como é que eu ia ficar? Enfim, daí o outro filho foi lá, matou esse outro. E Davi já sofreu muito, porque ele também, apesar do filho dele ser um ele também amava o filho dele. Ele amava a filha dele, que agora estava desonrada, traumatizada. Enfim, a casa dele estava um caos. Não bastasse isso, aí ele teve que isolar o filho dele, né? Coisa que ele também não gostou, mas depois o filho dele acabou voltando pro reino e tudo mais. E armou contra ele. O filho armou contra ele. Colocou a população contra ele. Tipo um golpe de estado. Ele teve que fugir. Viver em cavernas, fugindo do próprio filho. E depois ainda, quando teve uma guerra contra o filho dele e os soldados que ainda eram leais a Davi, Davi ainda mandou não matar esse filho dele, porque Davi amava muito os filhos. E mesmo assim, Joabe foi lá,
matou o filho dele, ele chorou demais, ele sofreu muito pela morte de um filho que estava perseguindo ele, que queria matar ele, que dormiu com todas as concubinas deles e uma esposa. Então assim, né, Davi pecou, Davi... detalhe também, né, que mesmo depois que tudo ficou de boa, Deus não deixou Davi construir um templo. Que ele sabia muito bem quem Davi era. E assim, Davi foi perdoado, foi. Deus amava, Davi ama ainda. Deus ama você, ama eu e amava muito Davi. Então Deus perdoou, mas Davi pagou pelos pecados dele. E eu prefiro viver uma vida de celibato, passar a vontade de fazer tudo, ser uma pessoa amargurada, triste, que vê a pessoa dançando ali, ó, e morre de vontade, contorce-se um pâncreas de tristeza, passa uma vida sem nada, do que passar por isso que Davi passou. Meus filhos, deixa eu quieta. Então, você tá usando o pecado de Davi pra você pecar também? Você tem que se lembrar disso, porque é a vida, é o universo, o karma. O karma funciona desse jeito, você faz, aí você paga. Vamos entrar um pouquinho no esoterismo e falar que se você não pagar nessa vida, você vai pagar na outra. Mas você paga. E Saulo? Saulo que era Paulo que era Saulo, whatever. Ele tinha pecados assim muito graves, perseguia os cristãos, porém ele perseguia porque ele tinha uma fé que era meio que inabalável e que os cristãos estavam contra Deus. Então, na verdade, ele estava defendendo Deus, só que ele achava que era o contrário. Mas era muito errado tudo que ele fez. E Deus perdoou. Tem até um meme tão engraçado que é falando assim, Estevão chegando no céu encontrando com Paulo. E Estevão tá tipo assim, ué, que? Sem entender nada, por que Paulo tá no céu? Muito engraçado. Mas Paulo tinha um espinho na carne que a gente não sabe nem o que é. Ele orou pra Deus, Deus não tirou, ainda falou assim, minha graça te basta. Ou seja, tipo, filho, você tá vivo ainda. E você vai ser salvo. E ainda agradeça, porque pelo que você fez, você nem merecia. Então, ó, baixa a bola. Você não vem orar pedindo nada, não. Porque isso aqui que você tem, a salvação já é muito. Ele foi apedrejado. Ele sofreu naufrágio. Ele teve que correr pela vida dele. Ele foi preso sei lá quantas vezes. E a gente sabe como é o sistema carcerário. Hoje em dia a gente tem direitos humanos. E a gente já vê como que é bagunçado. Mesmo tendo fiscalização. Imagina aquela época que não tinha fiscalização. Você era um qualquer ali, jogado num calabouço, tratado, sabe-se lá Deus, como. Então, Paulo não teve uma vida nada fácil. Então, se você quer primeiro falar sobre os pecados de Paulo, sobre os pecados de Davi, na hora de você pecar, você tem que se lembrar das coisas que eles sofreram também. Porque se tem uma coisa que Deus é amoroso, ele é, mas ele é justo. Tem uma coisa que ele é justiça. Deus é justiça. E às vezes as coisas acontecem também porque tem que acontecer, amor. Às vezes não é Deus vingando você, não. Só dando um gancho pra dar uma espetadinha das pessoas que vê o mal acontecendo com o vizinho e fala, ah lá, ó, viu? Deus é justo. Não é isso. Não é isso. Deus não fica trabalhando pra você de vingancinha, não, viu? Até porque os seus motivos são podres. O de Deus é que é perfeito. O seu é podre. O seu é só raivinha de criança mesmo, vingancinha. Então, Deus conhece o coração da sua vizinha. E ela vai pagar pelas coisas que ela fez por ela mesma. Não o que você acha que ela deveria pagar pela coisa que você acha que ela fez. Só falando nisso. E falando sobre os meus pecados. Sou uma pessoa que dança. Eu adoro dançar. Saindo do útero da minha mãe, já saí dançando. E minha avó, como uma boa crente, vivia me chamando de endemoniada. Porque quando tocava El Tchan na rádio, eu tava almoçando, eu largava o prato de comida, saía a requebrar. Eu adoro dançar. E, obviamente, as pessoas vão olhar pra mim no TikTok, vão olhar pra mim aqui no YouTube e vão falar assim, eu não acredito, essa mulher não pode falar de Deus pra mim, essa mulher que tá dançando ali não pode falar de Deus pra mim. Mas
Deus não tá dentro de uma caixa, tá? Eu estudo o suficiente pra saber que se eu não for feliz, obviamente não é tudo, eu não posso falar, vou tirar a vida de fulano ali, porque isso vai me fazer feliz. Calma, ó, né? Eu sempre falei nos outros vídeos, eu falei, vou continuar falando a vida inteira. O seu direito acaba quando o do colega começa. Então, ferir outras pessoas, prejudicar outras pessoas não é aceitável. Não é aceitável como pecado pra Deus, não é aceitável na sociedade, não é aceitável de jeito nenhum, tá bom? Vamos falar de pecado normal. Então, eu falo palavrão. Não, tem palavrão que é tão feio que eu não consigo repetir. Então, tipo, eu não ouço funk que tem umas músicas que eu não consigo nem repetir pra falar pra vocês o quanto que é feio. Tem um pudor ali moderado. Mas se eu tô, por exemplo, no trabalho e eu tô muito cansada fisicamente, eu ponho funk no meu ouvido, eu ouço. Eu ouço porque é uma música que me anima, o ritmo faz eu trabalhar lá mais rápido, faz eu esquecer um pouco do cansaço. Numas outras horas eu ouço um rockzinho, ou então eu ouço louvor. Depende do meu humor, eu vou ouvir a música que me cair na telha. E eu posso fazer isso. E eu vou não fazer nesse vídeo pra não ficar muito longo, mas eu vou pegar esse gancho, porque já era uma coisa que eu queria falar. E vou fazer um outro vídeo pros cristãos aí, pra gente falar sobre coisas do mundo que eu posso usar, o que eu não posso usar. Dinheiro e todas essas coisas. E é isso. Só lembrando, tá bom? Não vamos sair pecando por aí, principalmente porque a gente ama nosso pai. E se você encarar Deus como Deus, uma pessoa real aqui na sua vida, tão real quanto seu pai e sua mãe que tá aí, sua esposa e seus filhos, você não quer ver sua esposa triste. Às vezes você quer ver uma mulher bonita e você fala, puxa, seria muito legal ficar com essa mulher, mas você não fica. Você até acharia legal, mas você não fica, porque você sabe que você vai magoar muito a sua mulher. Ou vice-versa. Você não fica com aquele cara porque você vai magoar muito o seu marido. Então você pensa nos sentimentos das pessoas antes de agir. Então, da mesma forma, você pensa nos sentimentos de Deus antes de agir. É isso que Deus quer. Obediência quero, não sacrifício. Ou misericórdia quero e não sacrifício. Tem esses dois textos, tem essas duas traduções. Então, misericórdia é o que está mais aproximado aí no meu entendimento. Mas Deus não é extremo, tá bom? Ele vai relevar, vai saber a sua intenção, sempre a sua intenção, sempre o seu coração. Intenção e coração, devoção, amor a Ele. Ó, ame seu Deus, ame seu próximo. Não são os dois maiores mandamentos? Então, é isso. Tenha isso como objetivo de vida que vai dar tudo certo. Então, se você acha que fez pelo menos um pouquinho de sentido, se você acha que isso é um assunto, uma pauta legal pra gente discutir, se é uma teologia legal, se tem alguém que pode ouvir, se pode beneficiar alguém, ou se beneficiou você, deixa seu like, porque é uma coisa que leva segundos pra você fazer, não te custa nada fazer isso. Dá um likezinho. Compartilha se você gostou do conteúdo, óbvio. Quando você gosta de alguma coisa, você quer que os outros vejam. Mas deixar um like, visualizar até o final, esse tipo de coisa me ajuda muito e não custa nada pra você. Tá bem? Beijo, fiquem com Deus.